a revisão da vida toda ela tem se constituído nos últimos meses, né, num sistema de meio que enrolação e anulação daquilo que se foi conseguido pelos aposentados e pensionistas ao longo desses anos, né, brigando na justiça para poder revisionar a sua aposentadoria. Mas isso porque nós estamos vendo aí a articulação do governo para interferir nessa situação e não se tem grandes coisas, inclusive a correção da FGTS tem ido no mesmo sentido. Mas, antes de continuar, não esqueça de dar aquele like no nosso vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, o fato é que a revisão da vida toda, como todo mundo sabe, né, de forma genérica, aquela situação básica em que as pessoas entraram na justiça, os aposentados, para pedir a revisão da sua aposentadoria, considerando as contribuições anteriores ao ano de 1994, porque a lei assim previa, né? A lei previa que o cálculo deveria ser feito a partir das contribuições após 1994, por causa lá de uma reforma da Previdência que teve anos atrás e tudo mais. Então, basicamente, esse processo foi desenrolando, veio crescendo, o STJ reconheceu o direito de fazer essa situação, a INSS recorreu, isso foi parar no Supremo. Desde então, tem sido, né, até 2022, tem sido favorável a revisão aos aposentados, mas agora, esse ano, né, que passou, nós tivemos aí vendo uma mudança, porque mudou também o governo, então houve aí uma pressão, e eu já tinha destacado aqui no início do vídeo, aquela questão também da correção do FGTS, que ela vinha num sentido e acabou, né, sendo direcionada para outro, e nós vamos falar também sobre isso em outro vídeo, porque mudou totalmente e agora, né, existe aí uma situação de anulação. O INSS ele pediu modulação, pediu outra situação também que foi anulação, mas nós não vamos entrar bem no mérito da questão para explicar essas questões técnicas, porque isso é razoável para o jurista, né? Para quem é a pessoa do povo, tem que entender o seguinte, o que está acontecendo na prática, né? Então, o que está acontecendo na prática é que o INSS pediu para restringir algumas situações e também para anular a decisão que favorecia os aposentados, e nós vimos que, de vez em quando, o Supremo Tribunal Federal se reúne com as autoridades aí do governo de várias situações para decidir os impactos dessa situação, dessas decisões, e a gente fica até olhando, né, se é possível, na verdade, entender esse tipo de reuniões, porque na verdade o que acontece? A justiça ela tem que julgar de acordo com os fatos e com a lei. E essas reuniões se ajustam e depois vão ser discutidas no tribunal, e o que muitas das vezes nós estamos vendo, né, ao longo desses dias, é que a tendência vai mudando. Agora já começou o voto do ministro Cristiano Zanin no sentido de anulação dessa decisão, o que em tese provocaria aí uma volta do processo a ser rediscutido novamente e uma situação em que os aposentados já estavam, né, com a expectativa de recebimento, porque eles já tinham decisão favorável. E aí as coisas começam a mudar de curso sem um quê e nem um porquê. E aí, você que é um aposentado, que entrou com esse processo, que viu a decisão ser favorável e agora vê essa situação já está ficando comum uma coisa que é a mudança, né, das decisões nos embargos, né? A gente vê que é uma situação um pouco complicada, porque lá atrás, no julgamento, a decisão é uma. Aí quando chega nos embargos, as coisas mudam, mas mudam de uma direção muito crítica, né? Muda assim de um polo para outro que a gente fica às vezes sem entender. Não é umas pequenas correções, não é uma situação. O que a gente fica sem entender porque tanta mudança quando vai chegando na parte dos embargos, principalmente agora, no ano de 2023 para cá. Isso está virando uma rotina. Mas, para variar, o que nós temos agora é que foi adiado mais uma vez o julgamento, né, que ia ser na semana passada, aos 4 dias atrás, e não deu tempo por conta da pauta. Ele vai agora para o dia 20. Vamos aguardar, vamos esperar até o dia 20 para ver, né, a conclusão disso, porque o processo tem tantas situações que estão ocorrendo dentro desse julgamento, que se a gente fosse elencar aqui os fatos, né, as decisões dos ministros, toda essa situação, ia ficar complicado. Então a gente tem que fazer um certo resumo. Então vamos ficar atentos, esperar chegar o dia 20 de março, vamos ver
o que vai prevalecer nessa situação, se vai prevalecer a maioria para anular ou não, ou se vai modular ou se não vai modular, como é que vai ficar essa situação a favor ou não dos aposentados. Fique de olho, um grande abraço e até o próximo vídeo.